Já tá gravando? Já tá gravando? Bom, pessoal, tudo que eu for falar aqui para você é a experiência que eu tive com aquele trinca-ferro ali, Falcão. Vocês estão vendo ali? Eu estou montando ali um desafio para ele. Botei até o ninho ali dentro da gaiola dele, porque hoje é um dia que eu vou fazer algumas coisas com ele bem legais. Mas aí eu estava conversando com a tia Adélia aqui e a gente resolveu contar um pouco da história, né? De como foi que eu recuperei a voz desse trinca-ferro. Me deu muito trabalho. Eu já falei para alguns amigos que curtem aqui o meu canal como que foi difícil fazer esse pássaro voltar ao normal. Eu sou o JH e o Falcão é o meu pássaro de espírito muito forte e canto muito poderoso. Até que um dia ele perdeu a voz. Isso mesmo, ele perdeu a voz. Me lembro que aí começou o início de uma jornada. E eu vou falar para vocês, uma jornada cheia de angústia. O início do problema era um final de tarde, né? Úmido. E, cara, eu notei que tinha alguma coisa errada com o Falcão. Logo de cara assim, eu percebi que ele não conseguia soltar algumas notas firmes. Eu percebi logo isso de cara. E o som vinha muito fraco, né? Parecia que estava rouco. Assim, parecia que o som estava entrecortado. E aí, meu amigo, eu fiquei lá com a dor no peito. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo para você foi coisa que eu tentei. Lutei muito para ver meu passarinho Falcão poder cantar de novo. E talvez o que eu vou falar aqui vai se identificar com algumas pessoas que também lutaram contra o problema de rouquidão no pássaro, de ácaro na traqueia. E o passarinho muitas vezes, né, por um período muito triste, passou por pneumonia, passou por motivos, olha, não importa, mas se você se identificar, cara, você vai ver tudo que eu vivi aqui. E aí, meu amigo, olha, deixa eu falar uma coisa, aquela coisa ficou logo aqui no meu peito, ó. Eu tentava observar, eu via que ele não cantava, falhava a nota. Era assim, uma rouquidão, uma doença muito comum que dá em trinca-ferros. E ó, eu vou falar uma coisa para vocês, podendo surgir de correntes de ar, de mudanças de temperatura ou ingestão de água gelada. Caramba, e não tinha sido para mim nada disso. Eu falei, pô, mas aí rapidamente eu percebi e, cara, eu percebi que tipo assim, era como se fosse um resfriado. O timbre fraco persistia, entendeu? E eu custava a acreditar, entendeu? Que esse pássaro conseguia ficar bom. Eu falei, pô, tanta gente já falou tanta coisa, ó, cara, eu fiquei muito triste. E aí eu comecei a buscar soluções. Bom, eu resolvi arriscar, né? E eu fui procurar um veterinário. E aí, cara, esse cara era super especializado aqui da minha cidade, entendeu? E o camarada hoje até morreu. Esse camarada, ele me explicou, né, que a rouquidão, ela podia ser causada por diferentes ácaros, sintomas, e um monte de coisa ele me falou, cara. E ele pediu para fazer exames e iniciou um tratamento por etapa, com base no diagnóstico provável. Cara, eu fiquei assim, pensando, isso vai custar uma fortuna. E, cara, para mim, que estava iniciando com trinca-ferro, já tinha tomado uma cacetada para poder adquirir o pássaro. Para fazer o registro não é fácil. Também foi outro dinheiro.
Cara, o que eu vou falar aqui para vocês foi o que aconteceu comigo, procurando esse veterinário. A primeira dose, né, depois que ele fez um diagnóstico, foi de ivermectina, né? Ivermectina, isso mesmo, com Ivomec. Cara, ivermectina foi Ivomec, Alax, Getrox, no caso de suspeita de ácaro com parasitas. Foi esses os medicamentos que ele pediu para me comprar. E eu comprei, do jeito que ele me pediu. Ivermectina, comprei o Ivomec, Alax, entendeu? Getrox, isso aí. No caso de suspeita com parasitas, eu comprei foi isso. E, pô, ficava pensando, né? Ivomec, caramba. E até que ele me explicou, né? Ele me explicou coisas sobre o Ivomec que, ao meu pensamento, sou muito sincero, não tinha me convencido naquela hora, mas... Então, cara, ele falou para mim, olha, se não mostrar melhora, a gente vai seguir com antibiótico, entendeu? Voltado para infecções. Eu falei, beleza. Aí começou a fazer uma combinação, entendeu? Cara, eu falo para você mesmo, difícil. E aí ele chegou para mim e falou, vai ter que usar sulfamectazol. Eu falei, caramba, deve ser um negócio bom, vai resolver. E aí, meu amigo, ele chegou para mim, pediu para comprar também R-Trio e também o Afectrin. É isso aí. E eu falei bem assim, tudo isso 10 dias. Poxa, cara, meu passarinho tava xoxo, cantava, não saía nada. Eu peguei e falei, caramba, perdi meu passarinho. E os outros, cara, as pessoas que encostam ao seu lado, elas vão sempre falar, cara, eu tive um passarinho que não deu jeito. Quando é desse jeito, não tem solução. Pô, o cara falou para mim, se o falcão ainda não se recuperasse, o plano incluía a tilosina, isso mesmo, em produtos como Tilan, ou Nalite, ou Lincospectin. Eu falei assim, é mesmo. Ações fortes para infecções mais persistentes. Poxa, falei, caramba. Vai consulta, já tinha gastado mais de R$300 de medicamento. Muita gente fala comigo, como é que você conhece algumas coisas? Eu falo, cara, tem coisa que você precisa passar na sua vida para você poder entender o que é. O passarinho está cantando hoje, mas já foi um passarinho que cantou muito mais e que não tinha, né, aqueles rompantes de rouquidão. Tratamento e os cuidados específicos aconteceram. O tratamento durou cerca de 2 meses e o índice de sucesso foi alto, graças a Deus. Cerca de 90% dos casos foram curados, mas exige paciência e também muita disciplina em alguns momentos, e quase que isso me faltou. Nossa, eu sou sincero. Teve hora assim que eu olhava e falava, poxa, não vai curar, porque eu já dei um monte de coisas e o passarinho não cura. E eu vejo assim pessoas que querem que o passarinho às vezes cura com 1 semana, quer que cura com 10 dias. Às vezes tem que fazer um tratamento mais prolongado. E o que foi que esse veterinário me pediu naquela época? Que deixasse o passarinho protegido e o falcão ficasse encapado e protegido de correntes de ar e em local que fosse aquecido e também que não tivesse outro pássaro cantando pelo menos 2 meses. Então o que eu fiz? Eu não deixei o falcão encapado porque ele ficou num local tranquilo e sossegado, não tinha outro trinca-ferro cantando em volta. E ele foi um tratamento por 2 meses. Meu amigo, higiene, cuidado extra. A gaiola foi desinfetada regularmente. É o que eu sempre falo, a limpeza é tudo.
Além disso, o ambiente evitava frio e também evitava mudanças de temperatura, que é um cômodozinho que eu tinha na minha outra casa. Outra coisa muito importante que foi uma gota de própolis na água que eu servia para ele nessa época. E também administrava muito a Romã. A gente quase não conhecia o medicamento e nem a medicação. Isso aí como suporte usado para poder aliviar e fornecer aquele frescor, aquela tranquilidade, né? Passou uma semana, a gente ofereceu aí a administração da ivermectina e o Falcão reagiu muito bem. Ele começou a respirar melhor, mais tranquilo e olha, começou a soltar o canto. E ainda o canto, quando voltou até mais forte. E aí a gente também deu de 3 a 4 semanas, a gente introduziu o R-Trio, tá, pessoal? De 3 a 4 semanas a gente introduziu o R-Trio. Foi bacana porque com R-Trio muita gente fala, isso, fala aquilo, nem tudo são flores. Às vezes você quer curar um pássaro, você quer restabelecer a saúde de um pássaro, você vai perder em algum lugar, você não vai ganhar em tudo. E por isso, pessoal, aos poucos, eu notei que ele fazia esforço para emitir notas, mas de vez em quando muito fracas. De 5 a 8, eu continuei com antibiótico, mantendo o repouso vocal, sem colocar outros pássaros em volta, primeiro em notas curtas e depois o passarinho ele começou a vir em notas mais frequentes, notas mais firmes. E olha, depois de 2 meses, o Falcão estava curado. A voz mais doce, mais forte, como já ouvimos aqui há muito. Foi uma superação para mim muito grande no mundo do manejo de pássaros, porque às vezes pessoas pensam que quando estão fazendo uma pergunta para a gente, elas acham que a gente não tem experiência, que talvez a gente não entende daquilo que ela está falando. Hoje foi, sem dúvida, motivo de muita superação. Vim contar essa história aqui para vocês. Porque, pessoal, o canto do Falcão ecoa, tá? Ecoa, entendeu? Com força renovada. E posso ser sincero, aonde havia silêncio e havia aquela negatividade se ele iria melhorar ou não, agora a música vibrante. Sim, fruto de cuidado, de muita paciência, amor e recuperação, que foi maravilhosa do próprio pássaro, tá? Foi uma recuperação magnífica e foi real, baseado em protocolos veterinários e verdadeiros, que muitas vezes são largados de lado. Hoje eu tenho essa experiência, trabalhei com esse médico, não vou falar o nome dele aqui porque ele pediu para não falar, tá? Na época, e hoje eu vou respeitar, que eu não sei como é que ele está. E o que acontece? Mas eu respeitei os protocolos, entendeu? Veterinários, que muitos criadores sérios devem seguir. E se você quiser, entendeu? Com certeza você também pode curar o seu pássaro. Da mesma forma que ele está aí cantando, você também vai conseguir ter o mesmo êxito que eu tive, com paciência, com amor, com carinho e com muita dedicação. Paciência é tudo.